Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas que estão inclinadas a compartilharem os seus conhecimentos, suas experiências de vida, fazer uma reflexão aqui conosco. E aqui nós falamos sobre vários temas, projetos, liderança, supply chain, planejamento, ou seja, uma gama muito grande de temas que são trazidos aqui dentro da perspectiva de gestão de negócios, inclusive empreendedorismo. E olha o tema que nós estamos trazendo aqui hoje: logística e segurança do trabalho. Como evitar acidentes? Não há como negar. As atividades logísticas podem trazer sérios riscos para os colaboradores. Há inúmeros perigos em todas as fases, desde a armazenagem de mercadorias até o transporte delas. Devido a esse fato, trazer uma prosa e reflexões sobre o tema de segurança logística é crucial para conscientizar pessoas e evitar acidentes. A cadeia logística é composta por uma grande quantidade de processos e cada um deles tem a sua particularidade. Nos armazéns e centros de distribuição, por exemplo, deve-se considerar o uso de equipamentos de proteção individual ou coletivo, dependendo das características, como protetores auriculares, capacetes, máscaras, luvas, para citar apenas alguns. Nas rodovias, os motoristas merecem uma atenção bastante especial, selecionando inclusive rotas que possam trazer maior segurança. A segurança em qualquer atividade logística e fora dela deve ser otimizada para o benefício dos colaboradores e das empresas. E nós vamos aqui tratar desse tema fantástico. Somos conscientes da importância, mas como evitar os acidentes? E para conversar sobre esse tema, eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Bertaglia o meu amigo, professor André Lucena, lá de São Miguel Paulista. Olha só quem vem prosear com o Paulo Bertaglia, o meu amigo Lucena. Lucena, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, uma honra e um orgulho para mim, meu caro. Muito obrigado, professor Paulo, muito obrigado. É um prazer estar aí participando desse evento lindo e fantástico. Maravilha, meu amigo. E esse é um tema maravilhoso, é um tema que as pessoas precisam realmente ter muita atenção a isso, porque corresponde às nossas vidas, à qualidade de nossas vidas. Então, nós vamos prosear, né, Lucena, sobre esse assunto. Mas antes de começar a nossa prosa, fala rapidamente quem é o André Lucena. Muito bem, sou o André Lucena, tenho a engenharia mecânica como formação acadêmica, graduação, sou pós-graduação em engenharia de produção, especialista em segurança do trabalho e sou mestre em engenharia mecânica com foco em Lean Manufacturing. Trabalhei aí 26 anos na indústria, especialmente no segmento siderúrgico e automotivo, e os meus últimos 8 anos aí estão sendo dedicados à consultoria empresarial, voltado para logística empresarial, segurança do trabalho, e eu também atuo como professor e coordenador de curso em instituições universitárias. Olha só que fantástico, vasta experiência aí, Lucena, parabéns pela sua carreira. Obrigado. Vamos falar um pouquinho, Lucena, sobre a importância da segurança. Vamos lá? Ótimo, vamos lá, professor Paulo. Primeiro, a gente precisa dar um dado aí importante, né, para quem está nos acompanhando, que a segurança do trabalho ela é uma preocupação ou deve ser uma preocupação das empresas. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Um trabalhador ele morre por acidente de trabalho ou doença laboral a cada 15 segundos, né? Então, isso é está lá no site, né, do Ministério do Trabalho. Então, Isso é Brasil, Lucena? isso é nível Brasil. Aham. Então, de 2012 a 2020, quase 21.500 desses profissionais, né, perderam suas vidas. Então,
Quando você faz uma comparação com os países do G20, por exemplo, o Brasil ele só fica à frente do México. Então, o que isso significa? Significa que existem 6 óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego. Então, é um número muito estrondoso. Né? Então, o Brasil ele tem 6 óbitos a cada 100 mil empregos, e o México, por exemplo, é uma comparação, ele tem 8 óbitos a cada 100 mil empregos com vínculo. 100 mil empregados com vínculo. Então, assim, é um dado muito, muito sério e que há muitos anos a gente vem ouvindo e vendo constantes mudanças dentro das empresas, só que dá a impressão que está surgindo pouco efeito. Né? Então, em resumo, o Brasil, as empresas brasileiras precisam avançar muito em melhorias nos seus processos de gestão de segurança do trabalho. Maravilha, maravilha, muito bom. É uma preocupação bastante grande. Eu realmente não tinha a visão de que esse número era tão gigantesco, vamos dizer assim, né, o Lucena? Sim. Lucena, qual a importância, aí como você trabalha, da consultoria nessa área, e a gente sabe que as pessoas precisam entender os processos das organizações, e entender principalmente aqueles que são mais críticos e que estão propensos, eventualmente, a a um acidente ou geram um maior risco. O que você me diz sobre essa perspectiva, Lucena? Esse esforço, né, que as empresas elas vêm fazendo, e né, isso independe da área, especialmente a área de logística, né, que, no meu juízo, pouco se fala em acidente de trabalho na logística. Né? A gente vê muito foco em acidente de trabalho em outros departamentos. Né? Agora, na logística em si, a gente tem pouco, né, pouco conteúdo a respeito. Então, assim, eu acho que algumas dicas, acho que elas são importantes. Por exemplo, o mapeamento do risco é muito importante, né? O mapear os locais de risco. Então, todo local ele apresenta uma série de riscos, todo local. Né? Então, as empresas elas precisam mapear para manter os seus funcionários seguros. Né? Não só dando foco a um procedimento operacional padrão. A gente tem visto a seguinte questão: o auditor ele vai verificar se aquele procedimento ele está sendo cumprido, mas não se limita a isso. Então, aos meus olhos, eu acho que a gente tem que pensar tem que verificar como que aquele procedimento está sendo conduzido. Né? Cumprir o procedimento é uma coisa, a forma de cumprir o procedimento é outra. Então, a melhoria da segurança do trabalho, ela vai muito mais do que você implantar uma ferramenta, adotar um EPI, mas sim verificar como que aquela atividade, né, o aspecto comportamental daquele profissional durante aquela atividade. Então, o mapeamento, né, então é importante ali capacitar a equipe, né, por exemplo, fazer o uso correto aí dos EPIs. Então, aos meus olhos, eu acho que o primeiro passo é mapear a área e não verificar apenas o cumprimento do procedimento, mas sim como que aquele procedimento ele está sendo cumprido. Isso é interessante, né, Luciana, porque uma das atividades que às vezes eu faço é exatamente diagnóstico nas organizações. Logicamente, eu faço a maioria dos meus projetos são mais estratégicos, mas de vez em quando as empresas pedem para eu fazer uma avaliação de movimentação de produtos e materiais dentro do centro de distribuição. E não é raro ver, por exemplo, as empilhadeiras amassadas, batidas, né, os porta-pallets, hoje tem uma proteção que você coloca no pé do porta-pallet, mas a possibilidade de você bater a empilhadeira ali é grande, e bater a empilhadeira ali, né, o risco de tombar e virar tudo aquilo
com produto, material, é muito grande. Como é que você enxerga isso? Porque essa é uma preocupação muito grande, porque tem aí o aspecto de conscientização que você falou. Então, é usar os EPIs, ok, protetor auricular, né, as câmeras, o retrovisor na empilhadeira, mas, ao mesmo tempo, a velocidade da empilhadeira. Né? Eu sei que tem um redutor aí, né, Luciana, que se instala na empilhadeira, é isso? E é isso. Né? Alguns movimentos, eles são feitos, vêm sendo feitos, né? Então, eu já tive a oportunidade da gente conduzir projetos de empilhadeiras, por exemplo, você adotar um cinto de 4 pontos na empilhadeira, né? Foi até algo inovador na época. Poxa, como que você aceita uma mudança de um cinto para, né, de um cinto de segurança de uma empilhadeira e você é, adequa a um cinto de 4 pontos? 4 pontos. Então, em caso de um sinistro, né, o profissional ali, ele praticamente ele fica estático. Né? A empilhadeira tomba, ele tomba junto, mas ele fica ali. Então, isso traz uma segurança tremenda. Existe aquele processo de resistência às mudanças, que isso faz parte, né? Então, você adotar medidas, né, para tentar ali mitigar, né, tirar da mão do profissional, né, isso contribui muito. Um outro exemplo bastante simples e que surgiu bastante efeito na época, é você, no momento que a empilhadeira ela está em desuso, né, ela está ali paradinha, a chave da empilhadeira ela é colocada numa espécie de cofre com senha, e só pessoas habilitadas têm a senha daquele cofre para poder manusear a empilhadeira. Então, são exemplos de ações práticas já implantadas que isso traz uma segurança maior e você tem certeza que ninguém, além das pessoas habilitadas, vai manusear aquela empilhadeira sem nenhuma condição, por exemplo. E é interessante, Luciano, o que você está falando, porque parece exagero, né? Mas não é, mas tem alguém aí para assistir a nossa live. É, Ok. Luciana, uma característica importante também que eu gostaria de frisar aqui, muitos empilhadeiristas, às vezes, eles trabalham com o conceito de ter que carregar o caminhão em meia hora, em uma hora, e, portanto, uma das coisas que ele precisa fazer é exatamente andar rápido, correr com a empilhadeira para poder cumprir aqueles objetivos, né? Quando você faz o trabalho seu, e aí é muito mais conscientização, né? Esse tipo de assunto é levado em conta também, Luciana? Como é que é? sim, muitas vezes esse trabalho de conscientização, ele é tão sério e tão minucioso que a gente simplesmente faz uma pergunta para aquele profissional: olha, você já pensou se a sua família fica sem você por causa de um acidente de trabalho? Então, aquilo ali, a gente tem percebido, embora muitas pessoas não defendem, não gostam desse tipo de abordagem, mas isso, isso traz um impacto muito forte para aquele profissional. Espera aí, se eu conduzir esse equipamento, se eu não cumprir esse procedimento conforme tem que cumprir, estou colocando minha vida em risco. Mas aí como é que fica a minha família, né? Sem a minha presença? Como é que meu filho vai crescer? Meus filhos vão crescer? Então, embora alguns colegas não concordam com esse tipo de argumento, mas esse tipo de abordagem, mas isso tem trazido resultados positivos. Então, as pessoas, elas passam a executar suas atividades com prudência, com mais responsabilidade, né? Evitando aí, né, esses aspectos terríveis, né? Essa é a percepção que eu tenho. Não, bacana. E aí, Luciano, eu sou da época onde não era mandatório o uso de cinto de segurança. Aliás, os carros não vinham com cinto de segurança, né? Ou se vinham, muitos
né, não usavam. E houve aquela época, inclusive, que se colocava o cinto de segurança quando passava perto do guarda, né? Hoje essa conscientização está mudando de tal maneira, principalmente os jovens, eles sabem, eles não têm essa percepção de que um dia o cinto de segurança não era obrigatório e todo mundo trafegava sem cinto e havia um índice muito alto de acidentes. Luciana, eu vou fazer o seguinte agora, vamos fazer um intervalozinho para tomar um café, porque Vamos. nós abordamos aqui essa situação da segurança de uma maneira ampla, falando dos problemas e tudo mais, mas eu queria trazer a perspectiva positiva, né? O copo com a metade cheia de água, ou seja, tá bom, o Sim, que que a gente faz para reduzir os acidentes? Vamos nessa? Vamos fazer um intervalozinho? vamos lá, tá joia. Olha só que bacana essa prosa com o Luciano, muito legal, trazendo um assunto em evidência, um assunto inclusive que eu estou pensando aqui, Luciano, eu vou explorar muito mais aqui no canal, porque ele é preponderante, ele é muito importante. Lá na área de manufatura também tem muito disso. Nós estamos falando aqui da logística, mas eventualmente bater um papo sobre segurança na manufatura pode fazer sentido também. Mas, meu amigo, vamos continuar aqui. Como reduzir os acidentes nesse mundo aí onde morrem tantas pessoas? Quantas pessoas mesmo, Luciana? O dado de 2012 a 2020 são quase 21.500 21.500 profissionais, né? Então, a gente tem aí uma taxa de 6 óbitos a cada 100 mil empregos formais. Então, dentro dos países do G20, o Brasil fica em segundo colocado. Ele fica à frente do México, que Tá. são 8 óbitos a cada 100 mil empregos formais. Mas o que que nós fazemos para reduzir esses acidentes? Pois é, a gente tem percebido programas de conscientização de impacto, né? De modo que, né, aquele profissional ele entenda que ele precisa melhorar o que a gente chama de estágio de maturidade. Já existe um estudo sobre isso, que nós, seres humanos, temos 4 estágios da maturidade. O primeiro estágio é o estágio reativo. Né? Então, eu não acredito que esse procedimento vai salvar a minha vida, não acredito que um cinto de segurança pode salvar a minha vida. Segundo estágio, que aí é a média das empresas brasileiras, é o estágio de o que a gente chama de dependente, é o estágio de supervisão. Eu continuo não acreditando, mas eu só cumpro o procedimento para não ser punido. Eu só uso o cinto de segurança para não tomar multa. Uhum. O terceiro estágio é o estágio da independência. Não, então, esse estágio eu acredito. Eu sei que o procedimento vai me ajudar, eu sei que o cinto de segurança pode salvar a minha vida, então eu vou seguir a regra, eu vou ter o meu comportamento adequado. E o quarto e último estágio é o estágio da interdependência. Eu acredito, me preocupo com a segurança e me preocupo com a segurança dos meus colegas de trabalho. Então, esse estágio é tipo assim: olha, eu vou sair com o meu carro, eu tenho os passageiros, mas enquanto todos não estiverem com cinto de segurança, eu não conduzo o meu veículo. Né? Então, trabalho de conscientização é a melhor forma. Conscientizar, isso é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Muitas vezes, em uma ocorrência, a gente não se dá conta, mas quando em uma análise de risco, a gente chega a uma conclusão que aquele funcionário, ele passou a noite inteira no hospital, com o filho no hospital, por exemplo, e que ele não estava bem no outro dia. Né? E isso ocasionou, né, o evento. Então, a segurança do trabalho, ela tem que partir do princípio de conscientização, programas de capacitação, né, auditorias de área, né, e foco em conscientização a todo momento, não tem jeito. Os gestores, além das preocupações rotineiras que ele tem com o cumprimento de meta, a segurança do trabalho, ela não pode, né, ao meu juízo, ela não pode sobrepor a nenhum resultado da empresa.
E você trouxe um ponto, Luciana, bastante interessante, até porque muitas vezes nós temos as preocupações, e deve ser assim, realmente, com os problemas ou aquelas atividades propensas a riscos internamente. Mas você trouxe um caso aí que é a pessoa, ou seja, o problema está muitas vezes nas pessoas, né? Ou seja, alguém que não dormiu, alguém que bebeu, né? E que veio Uhum. para dentro da organização fazer algum tipo de trabalho, vai pegar a empilhadeira, né? E vai causar riscos, porque uma das coisas é a gente imaginar os equipamentos de proteção de forma individual ou coletiva, né, e usar esses equipamentos que são mandatórios, estão ali, alguém tem que cobrar, a coordenação, a supervisão, o gerente, o diretor tem que cobrar o uso. Mas tem outro, por exemplo, que é muito importante e que às vezes a gente não enxerga dentro da organização, né, Luciana, que é a parte da sinalização que a gente deve colocar ou na parede ou no chão, é o piso molhado, é um pallet que caiu e que ninguém percebeu ainda, alguém tem que ir lá correndo e colocar ali um cone ou alguma coisa desse tipo. Como é que você enxerga isso? Isso. A sinalização, tanto horizontal quanto vertical, ela tem uma contribuição muito grande, né, quando você conduz ali um projeto logístico de movimentação interna, por exemplo, e então eu tenho percebido que isso tem trazido grande impacto. Se você faz o uso de, além da sinalização horizontal e vertical, mas você faz o uso de sinalização sonora, por exemplo, né? Isso tem contribuído muito, né? O profissional da empilhadeira, ele gosta, embora tenha os redutores de velocidade, mas eles gostam de pisar um pouquinho no acelerador, né? Mas, né, quando você coloca barreiras ali ao longo da sua movimentação ali, você reduz muito. Então, a gente tem visto algumas, algumas sinalizações sonoras, sinalizações luminosas, né? Tem algumas coisas que até parece até um pouco inteligência artificial. A gente tem visto, pelo menos em algumas referências na internet, quando a empilhadeira está passando, uma faixa de pedestre, ela parece que acende assim no piso, para de fato para chamar atenção mesmo, né? Então, sinalização sonora é muito importante, além de incomodar aquele barulhinho, né, e é para incomodar mesmo. A sinalização luminosa também contribui muito, além, né, das placas, da sinalização vertical e da própria sinalização horizontal. Isso tem contribuído muito. Ah, o benefício é a curtíssimo prazo, o resultado vem a curtíssimo prazo. Né? Não, é diferente daquilo que você implanta e espera acontecer. Não, o benefício é a curtíssimo prazo. Muitas vezes a gente só tem que tomar um certo cuidado quando a gente coloca ali muita sinalização, que isso pode comprometer o funcionamento de um equipamento de movimentação. Né? Se você coloca lombada demais, você pode comprometer o equilíbrio ali daquele equipamento. E é importante o que você está falando, Ana Luciana, porque pela perspectiva da movimentação, nós estamos falando, a gente está ficando mais dentro do centro de distribuição aqui, ou do armazém, mas existem algumas características que são importantes também na parte do transporte, né? Logicamente que tem uma conotação forte aí com recursos, né? Os equipamentos, a manutenção dos equipamentos. Às vezes você vê que a postergação da manutenção pode ter vazamento de fluido, e aí esse vazamento pode gerar escorregamento de pessoas ou de outros equipamentos. O próprio caminhão, né, se não sofre uma manutenção adequada, pode colocar em risco a vida de pessoas, né, ou seja, é feio que não funciona, né, ou coisa desse tipo. E a preocupação, ela nunca pode ser somente orientada, né, Luciana, ok, eu tenho que ter a manutenção muito bem definida, estabelecida e feita para que possa entregar com agilidade e rapidez, né, na hora certa para cumprir nível de serviço. Não é só isso. Tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração. Você tem algum comentário específico sobre manutenção ou manter os equipamentos em ordem, Luciano? Tenho sim, Paulo. Eu acho que quando você adota indicador de desempenho no seu processo, como qualquer outro processo, né?
o departamento de logística, especialmente transporte ou movimentação interna, ela deve, de fato, sim, ter os seus indicadores, né? Como já dizia o Vicente Falcone, né? Tudo aquilo que não é controlado não é gerenciado. Então, indicadores, né, com relação à utilização do equipamento, disponibilidade do equipamento, né? Em aquela empresa que tem o seu processo de gestão ambiental, a emissão, né, de CO2 ali na atmosfera, mas indicador de desempenho, isso traz uma grande, né, além de melhorar a gestão do seu processo, isso traz grande benefício para todo mundo, para o processo, para as pessoas, né? Controlando e gerenciando os indicadores mais relevantes. Então, isso, aos meus olhos, isso vem contribuindo muito, né, para a melhoria dos resultados. Cumprimento de meta, né, disponibilidade e utilização de equipamentos e, principalmente, ali, a qualidade do produto e a qualidade de vida do trabalhador. E é importante tudo isso que você está trazendo, né, Luciana, porque tem um aspecto aí que é extremamente importante, que é a saúde mental do colaborador. Ou seja, quando você tem um ambiente de trabalho que é propício para que ele possa desincumbir as suas atividades ou exercer as suas atividades de maneira coerente, né, isso facilita um pouco a vida do colaborador e ele não leva problema para casa, né? Ou seja, o fato de ficar sob pressão para poder executar suas atividades, isso pode lhe causar um dano. Isso é levado em conta também no trabalho que vocês fazem, Luciana? Como é que é? Sim, isso é levado em conta, né, quando você faz o mapeamento de um processo, quando você constrói, por exemplo, descrição de cargo, você deve levar isso em consideração, né? Quando você mede, por exemplo, produtividade de um funcionário da logística. Primeiro que não é comum as empresas medirem a produtividade na logística. Eles medem produtividade na manufatura. Muitas empresas encaram isso como uma novidade, inclusive. Produtividade na área de logística. Mas quando você define metas, você deve, aos meus olhos, você deve sim levar isso em consideração. A gente está vivendo em um momento, a gente vem vivendo aí um momento em constante mudança, com uma velocidade exponencial aí terrível, né, onde a tomada de decisão ela tem que ser mais rápida, a tomada de decisão ela tem que ser mais assertiva, e muitas vezes isso reflete aonde? Reflete na pressão do trabalho em cima daquele profissional. E aí isso desencadeia síndrome de burnout, por aí vai. Uhum. Fadiga extrema e por aí vai. Então, um excelente mapeamento de processo, uma definição na descrição de cargo, né? Quando você contribui aí para a empresa, para você desenhar uma descrição de cargo, você precisa levar isso em consideração, né? Então, saúde mental é algo que vem afetando pessoas do mundo inteiro, né? E lá fora muitas coisas terríveis acontecem, inclusive. Então, na minha visão, de fato, a gente tem que levar sim em consideração a saúde mental, porque isso vai refletir na produtividade, no cumprimento de metas, e isso tem um aspecto social, né? Esses problemas, aquele profissional ele vai levar para a casa dele, afetando inclusive a sua relação familiar. Que bacana, Luciana, muito legal. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, Luciana. Passa muito rápido o bate-papo aqui, a prosa. Eu queria te deixar um abraço pela sua contribuição. Eu acredito muito em disseminar esse tipo de tema, até porque é importante. E ali dentro do conceito de sustentabilidade, ESG, que as empresas falam tanto hoje, eu não tenho dúvidas que segurança de trabalho exerce um papel fundamental. Está comigo? Não, é isso mesmo, né? Existem normas aí, normas que as empresas precisam seguir, né? Se você abre lá as normas regulamentadoras, por exemplo, né? Você tem a norma regulamentadora 11, que trata de movimentação, você tem a norma regulamentadora 17, que trata ergonomia,
né? Dentre outras, trabalho em altura, trabalho a céu aberto, né? Movimentação de produtos inflamáveis, entre outras, né? Todas essas normas envolvidas aí nas operações logísticas que as empresas precisam, obrigatoriamente, segui-las. Mas Maravilha. muito bom, Paulo. Muito bom. Eu que Gratidão, agradeço aí irmão. pela oportunidade. Um abraço virtual, Lucena. Tudo de bom para você. Felicidades aí. Uma contribuição fantástica que você trouxe aqui. E ao infinito e além, meu amigo. O que nós fazemos em É isso vida aí. ecoa na eternidade. É isso aí. Sem educação não há transformação, né? Eu fico agradecido. Espero aí participar aí nas próximas oportunidades. Bacana. Um abração para você. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Ao infinito e... Amém!